Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, porque eu estou bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, não é? Hoje estou aqui para partilhar uma experiência com vocês. Este vídeo vai ser muito, mas muito útil mesmo, principalmente para aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que estão desesperadas, porque financeiramente estão falidas, têm contas por pagar e não sabem por onde começar. Ok? Isto não é uma aula, não é vender sonhos, simplesmente vou trazer a minha experiência, vou contar-vos o que eu vivi e graças a Deus comigo funcionou e eu espero que convosco também funcione. Então fica aí do outro lado, não saia, assista o vídeo até o final, porque eu tenho a certeza absoluta que este vídeo é bastante enriquecedor e que vai te ajudar bastante nesta jornada desesperadora em que tu te encontras. Vou passar-vos a minha experiência, o que eu vivi, como é que eu fiz para poder superar esse obstáculo, né? Até porque financeiramente eu não estava bem, então, mas graças a Deus consegui superar isso, fruto de algumas estratégias que eu usei. E são essas estratégias que eu quero passar para vocês. Em primeiro lugar, eu quero dizer que quando tu perdes o emprego, eu sei que é um momento muito difícil, principalmente quando é a nossa única fonte de renda, não é? Nós temos contas por pagar e quando ficamos desempregados, aquilo acaba por nos afetar muito. Mas pronto, eu estou aqui para contar-vos a minha história. Eu vou vos ensinar mais ou menos o que é que eu fiz e como é que eu fiz para conseguir voltar à independência financeira. Há coisa de 3 anos atrás, eu tive que largar o meu emprego, um emprego onde eu trabalhava há 14 anos, uma empresa onde eu trabalhei 14 anos, a quem eu agradeço muito, porque ganhei muita experiência ali, mas a dada altura eu senti que a minha vida já não evoluía. A minha vida já não evoluía e eu precisava fazer outras coisas, porque eu queria crescer, tanto profissionalmente como financeiramente. Eu sentia que a minha vida estava estagnada, então eu precisava mesmo sair dali o mais rápido possível. Ok? Eu tive que largar o emprego no intuito de começar com um negócio. Comecei com um negócio, né, que era vendas de viaturas. Comecei a comercializar algumas viaturas, mas que ao decorrer do caminho também as coisas não foram correndo tão bem e fui à falência. Fui à falência, pronto, fui à falência, era a minha única fonte de renda. Como vocês sabem, quando nós perdemos a nossa única fonte de renda, a tendência é ficarmos meio frustrados, né? A tendência é ficarmos frustrados e desesperados e tudo mais. Mas pronto, eu pelo menos tive uma atitude muito, mas muito inteligente mesmo e graças a Deus na altura eu tinha uma companheira que ajudou-me bastante. Enfrentamos junto este período. O que foi que eu fiz para mudar completamente o cenário? Primeiro, depois daquele período de desespero e tudo mais, eu tive que parar para refletir. Eu vi quais são as minhas qualidades. Peguei numa folha e numa caneta, eu comecei a anotar as coisas que eu sei fazer. Comecei a anotar as coisas que eu sei fazer e que eu podia rentabilizar. E dentre várias coisas que eu fui anotando, eu descobri que a minha paixão é mesmo viaturas. Eu vendia viaturas, gosto de viaturas, a minha paixão é viaturas, então vou dar sequência nesse negócio. Embora não tendo dinheiro, né, não tendo dinheiro para comprar viaturas e voltar a revender novamente, mas eu vou dar sequência de um outro jeito. E foi ali que eu tive a ideia de entrar em contato com aquelas lojas, com aquelas pessoas que comercializavam acessórios de automóvel. Como é que eu fiz? No primeiro dia eu fui para lá como se fosse um simples cliente, fiz uma lista de peças que supostamente eu precisava, perguntei, eles disseram-me que tinham em estoque, então pedi uma fatura pro forma, fui para casa. Depois de 3 dias voltei na mesma loja e conversei com o vendedor. Eu disse-lhe o seguinte: olha, eu estive cá no dia X, apresentei-lhes a fatura por forma, fiz o levantamento desse material, só que eu senti que os vossos preços estavam um bocado mais puxados, não é? Estavam um bocado mais puxados, então tive que comprar esses materiais numa outra loja que tinha uns preços mais atraentes, uns preços ligeiramente mais baixos em relação ao vosso.
mas que na verdade essas peças não eram para mim. Eu sou vendedor, eu tenho vários clientes que precisam de peças, então eu comprei essas peças e enviei para os meus clientes, mas que tenho mais pedidos, então preciso fazer uma parceria com vocês. Eu não quero ter um contrato com vocês, do tipo, vocês vão me pagar no final do mês, não. Eu sei que atualmente as empresas tendem mais a despedir do que contratar, até por causa dessa crise financeira que está a abalar o mundo. A tendência das empresas é despedir. Mas pronto, nós vamos fazer uma parceria, não é? Eu tenho os meus clientes, eu só preciso que vocês me forneçam o vosso inventário, as peças que vocês têm em estoque e os preços. Eu vou procurar os clientes e ali eu saberei como lidar com meus clientes de maneiras a conseguir o meu lucro. Pronto, eu tive uma conversa boa com eles e graças a Deus eles aceitaram. Tive acesso ao inventário dos produtos que eles tinham em estoque e saí de lá. Comecei a fazer o marketing. Comecei a divulgar os produtos. Usei a minha página do Facebook, até porque eu tenho uma página do Facebook que tem mais de 50 mil seguidores. E eu fiz a partir do Canva, eu fiz o design e comecei a divulgar que tem acessório X à venda, aquele acessório. E os clientes foram ligando. Sempre que um cliente fizesse um pedido, o que eu fazia? Eu verificava primeiro se temos aquela peça em estoque e de seguida eu verificava o preço. Se porventura nós temos em estoque e em estoque está a sair, por exemplo, a 15 mil kwanzas, eu dizia ao cliente que nós temos em estoque, mas está a sair a 20 mil kwanzas. Ok? Convencia o cliente comprava a peça a 20 mil kwanzas, eu pegava nos 20 mil kwanzas, tirava 5 mil kwanzas que era para mim e os 15 mil kwanzas eu entregava na loja que eram os proprietários das peças. Então, eu fui repetindo este processo várias vezes, vendi várias peças, tive vários lucros, consegui economizar algum valor e, diga-se a bom da verdade, conseguia fazer valor acima do salário que eu recebia na empresa onde eu saí. Então, a minha vida financeira foi ficando minimamente estável. Mas como eu não queria simplesmente ter uma única fonte de renda, fui procurando mais outras pessoas que comercializavam outros produtos que eu tinha domínio, como no caso do relógio. Procurei pessoas que comercializavam relógios também, pedi o inventário, fiz o mesmo processo, conversei com eles, pedi o inventário, procurei saber o preço, eu procurava o cliente, aumentava a minha margem de lucro, vendia, aumentava a minha margem de lucro, tirava o meu lucro e devolvia o valor do produto à loja, assim sucessivamente. Depois dos relógios, decidi expandir ainda mais, procurei também quem comercializava perfumes, também fazia o mesmo processo. Além do meu perfil do Facebook, não é? Depois eu criei a minha página, onde eu publicitava os meus produtos, fazia tráfego pago e as coisas foram evoluindo paulatinamente até hoje. Diga-se a bono da verdade que foi meio difícil de princípio, não vou dizer que é fácil, foi mesmo meio difícil porque não é fácil de princípio, primeiro, chegar numa loja desconhecida, convencer o proprietário da loja para te fornecer um inventário, né? É mesmo difícil. Graças a Deus, Deus abençoou-me. Eu tive o privilégio de me encontrar com pessoas que têm essa sensibilidade e também eu tenho facilidade de lidar com as pessoas. Eu consigo me comunicar com as pessoas, então isso facilitou muito. Graças a Deus, das 3 lojas que eu contactei, tive feedback positivo, tanto faz das peças de acessórios de viaturas, tanto faz dos relógios, tanto faz dos perfumes, eu tive um feedback positivo. Nós trabalhamos, eu honrei sempre com o meu compromisso, que era receber a peça, aumentava a minha margem de lucro, vendia e depois devolvia o dinheiro deles e eu ficava com a minha margem. Foi um processo que eu fiz durante muito tempo, até eu sentir que financeiramente estava estável e que precisava fazer outras coisas. Pronto, fui me desfazendo de forma paulatina, até hoje estou aqui. Eu acredito que se comigo funcionou, contigo também pode funcionar. Tu só precisas ter coragem, deixar de lado a vergonha, porque a vergonha é a base da desgraça. Tu quando sentes vergonha, imaginemos, tu já estás no chão, ainda sentes vergonha, não terás como levantar. Então tu precisas deixar de lado a vergonha, ter coragem, ter foco e fé de que as coisas vão funcionar. Tu precisas primeiro identificar qual é o produto que tu mais dominas. Se dominas produtos de beleza, é claro também que podes procurar um salão de beleza, podes fazer parceria com um salão de beleza, não é?
entrar em contato, vês quais são os produtos que eles têm, quais são os serviços que eles prestam e você vai arranjando o cliente, vais tirar as suas comissões. Se fores alguém também que entende de moda, também podes fazer contrato com uma boutique, vais fazer publicidade, é só teres... Tu só precisas ter o inventário daquilo que eles têm em estoque, não é? E em função do inventário e o preço deles, tu vais fazer a publicidade dos produtos, vais acrescentar a tua margem de lucro e assim as coisas vão funcionando de forma paulatina. Eu digo sempre, estás desempregado, eu sei que é um momento de desespero mesmo, principalmente quando é a nossa única fonte de renda, nós ficamos desesperados, mas que nós temos que acreditar também que ainda existe uma luz no fundo do túnel. Nós só precisamos ser corajosos, nós só precisamos parar para pensar, pôr a mente a funcionar, que as coisas vão funcionar devidamente. Nós não podemos ficar perdidos, nós não podemos ficar desesperados, nós não podemos achar que o mundo acabou só porque estamos desempregados. Não, há muita, mas muita coisa mesmo por se fazer lá fora. Há muita coisa por se fazer. Nós só precisamos acreditar no nosso potencial, nós precisamos ir atrás das coisas, correr atrás das coisas mesmo. Nós precisamos criar estratégias fortes para podermos vencer essa pobreza. Até porque nós que viemos de famílias pobres, não é? O nosso único refúgio é o conhecimento, a coragem, não é? A dedicação, foco, tudo isso é o nosso único refúgio. E um dos conselhos que eu deixo sempre aos jovens, leiam mesmo, leiam, façam leituras. Se forem do tipo, eu normalmente não gosto de fazer muitas leituras, não gosto mesmo de fazer muita leitura, então o meu maior refúgio são os podcasts, não é? Eu, como não gosto muito de fazer, eu leio, mas nem tanto, então o meu maior refúgio é podcast, gosto de ver tutoriais, gosto de ver documentários, gosto de ver filmes. São coisas que fazem muito, mas muito bem. Se estás desempregado, não fica só sentado em casa a ver televisão, não fica só nas redes sociais a ver fofocas, não. Aproveita as redes sociais para divulgar as tuas habilidades. Primeiro, procura saber o que é que tu sabes fazer. Então, depois de você identificar aquilo que sabes fazer, procura rentabilizar aquilo que sabes fazer. Não faça de graça. Se aquilo é um dom que Deus te deu, se aquilo tu sabes fazer na perfeição, então faça-o, mas não faça de graça. Procura rentabilizar. Ok? Vou repetir mais uma vez. Façam leituras, assistam tutoriais, assistam podcasts, documentários. É muito bom, é muito enriquecedor mesmo. Ok? Se és novo ou se gostaste do vídeo, já sabes, deixa o teu like, subscreva, ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos juntos, aquele abraço de sempre, fui!